coração, né? Que é tudo que ele pede, que é tudo que ele quer. O nosso coração, para que possamos estar preparados para quando ele vier, nós recebamos com muita alegria também. E é muito bom também estarmos entre irmãos. Então, para iniciar o culto desta manhã, vamos cantar o hino No Abrigo da Rocha. Vamos colocar em pé, né? Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. Da rocha me esconde o calor e a alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde o calor e a árida terra de sol. Toda minha se amor e cobre-me com sua mão. Se cobre-me com sua mão. Jesus amoroso e fiel Salvador, afasta-me a carga e o pesar. Restaura-me as forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde o calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Se cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos a flux, nos lábios me ponho louvor, cantando contente, dou glórias, Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Se cobre-me com sua mão. E fico em glória feliz ressurgir e for-me Jesus abraçar. Delícias perenes eu hei de fluir no reino sublime sem par. No abrigo da rocha me esconde o calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Se cobre-me com sua mão.
ajoelhados, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos chama. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós durante esta noite. E por teu amor, mais um dia amanheceu em nossas vidas. E por isso viemos aqui na tua casa de oração para louvar o teu nome, te exaltar por tua grandeza e também por tua bondade. Também viemos aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz, através da leitura da tua palavra. O Senhor abençoe o pastor, que vai transmitir a tua mensagem. E o Senhor fale aos nossos corações através dele. Que o Santo Espírito ilumine-o nesta manhã. Nós pedimos também por teus servos que se encontram, meu Deus, enfermos, num leito de dor. E o Senhor, que é o médico dos médicos, nós pedimos, por favor, que visite-os, conforme a tua santa e bendita vontade. Nós pedimos também por aqueles que estão estudando a tua palavra, mas ainda não tomaram a decisão de amar e te servir. Nós, por favor, pedimos ao Senhor Espírito Santo que toque o coração, para que eles compreendam, entendam o plano da redenção e se entregue a Jesus. Por favor, Senhor, abençoe este culto em nome do Senhor Jesus que pedimos. Amém. Está sobre suas asas, tá? Olá, eu sou Rubens Faustino e esse é o Momento Vida e Saúde. Depois dos 40 anos, muita gente percebe que o corpo começa a responder diferente aos treinos, ao esforço e até à recuperação. E a ciência mostra que isso realmente acontece. O primeiro ponto é a sarcopenia, a perda gradual de massa muscular. A partir dos 30 anos, começamos a perder músculo de forma progressiva, principalmente as fibras responsáveis por força e explosão. Por isso, com o tempo, muita gente sente que continua resistente, mas perde potência e velocidade. Além disso, existe a resistência anabólica. Na prática, o músculo fica menos sensível aos estímulos de treino e da proteína. Aquilo que funcionava aos 20 anos já não gera a mesma resposta depois dos 40. Ou seja, muitas vezes não é falta de esforço, é uma mudança bioquímica do corpo. Outro fator importante é a queda do VO2 máximo, que é a capacidade do corpo de usar oxigênio durante o exercício. Com a idade, o coração e os músculos ficam menos eficientes. Resultado, o corpo se cansa mais rápido. Também existe a questão hormonal e da recuperação. Hormônios ligados à construção muscular e energia diminuem com o tempo, enquanto a inflamação do corpo aumenta. E tudo isso piora quando o sono deixa de ser profundo e restaurador, algo muito comum na meia-idade. Mas entender essas mudanças faz toda a diferença. O corpo muda depois dos 40, mas com as estratégias certas ainda é possível manter força, disposição e qualidade de vida. Participe do Clube Vida e Saúde. Procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações e de segunda a sexta, acompanhe o programa Vida e Saúde da TV Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro. Bom dia. Mais uma vez teremos a oportunidade de louvar o nosso grande Deus. Vamos nos colocar em pé e juntos cantaremos o hino Sob Suas Asas.
paz estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Senhor Deus, mais uma vez, oramos a Ti para pedir a Tua presença com a gente, abrindo a nossa mente e o nosso coração, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom dia você que está aqui, bom dia você que está lá, bom dia você que está conectado, bom dia você que vai apreciar o estudo da palavra de Deus. Sim, este é o principal objetivo, a palavra de Deus. Deve ser a sua busca, deve ser o seu guia de estudo, deve ser a sua motivação. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado você que no fim de semana esteve aí participando da Semana da Família. A igreja esse ano escolheu um tema chamado Chaves da Família Familiar. Da felicidade familiar, né? A família já é familiar. E estas chaves abrindo portas para que a gente melhore todos os âmbitos dos nossos relacionamentos. Isso é muito importante. E, por falar em relacionamento, esta é a palavra que poderia definir Deus. Deus é um ser relacional. Se você for buscar, por exemplo, no dicionário, a definição de relacionamento, você vai encontrar a seguinte definição: relacionamento é o vínculo ou conexão estabelecida entre duas ou mais pessoas. Pode haver laços afetivos, amorosos, de amizade, familiares e até profissionais. O relacionamento é baseado na convivência e na comunicação. O relacionamento exige reciprocidade, exige respeito mútuo para se desenvolver de uma forma saudável. Não sei se você sabia, mas os relacionamentos são divididos em tipos. Por exemplo, existe um primeiro tipo que é o mais conhecido, o mais apreciado.
são os relacionamentos afetivos e amorosos. Os afetivos e amorosos são baseados em conhecimento, em intimidade, companheirismo. Muitas vezes acontece no romance, mas os relacionamentos amorosos se dão por relações parentais, um irmão, um filho, um pai, um parente. Geralmente os relacionamentos amorosos afetivos ou os relacionamentos afetivos começam com apreciação, no namoro até chegar ao casamento, por exemplo. Existe um outro tipo de relacionamento que são os interpessoais. Esse se refere às amizades. Esses relacionamentos são ligações voluntárias. Amigos não são escolhidos por outros, amigos são escolhidos por você. Você escolhe ser amigo de alguém, então é uma decisão voluntária. Esses relacionamentos são compartilhados por interesses. Geralmente é um apoio emocional que alguém te deu. Geralmente é um vínculo de parentesco, um vínculo parentesco. E esses relacionamentos chamados interpessoais e de amizade são construídos ao longo da vida, ao longo da nossa existência. O que faz um relacionamento ser saudável? E a gente quer compartilhar com vocês algumas dicas nesta manhã. A gente precisa cultivar algumas coisas para que esses relacionamentos sejam saudáveis. É isso que eu quero compartilhar com vocês, inclusive baseado na palavra de Deus. Relacionamentos é aquilo que a gente precisa saber, mas muitas vezes a gente tem medo de saber que tipo de relacionamento ou como eles devem ser construídos. Primeira coisa que você tem que saber que relacionamento é criação de Deus. Eu comecei falando que Deus é um Deus relacional, um Deus relacional. Vocês querem saber quem está nessa foto aí? Pois é, eu já tive 65 quilos, né? Esse é o dia do meu casamento, o dia do meu casamento. Olha só, Gênesis capítulo 2, se você tem a Bíblia, você pode abrir no livro de Gênesis, no capítulo 2, e nós vamos descobrir esse Deus, né? Esse Deus relacional. Abra sua Bíblia, por favor. E lá no verso que está aí, né, dos versos 21 ao verso 25, a gente relê que o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou ele das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher. E trouxe a mulher e disse ao homem: afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui começam algumas facetas do relacionamento. É um Deus relacional que ele constrói um relacionamento a partir da construção do próprio homem e da mulher. Antes de continuar, ontem e esse fim de semana eu citei muito sobre um dos meus hobbies, né? Que é leitura. E eu trouxe aqui de manhã alguns livros para indicar para você. Um deles chama-se Como se tornar um cristão inútil. Gostou do título? Às vezes a gente compra o livro só pelo título, né? Mas esse não foi só pelo título, foi pelo conteúdo também. E eu separei aqui algumas pérolas desse livro que eu recomendo para você. Uma delas diz o seguinte: porque nada adianta termos uma mente de servo se antes não tivermos no coração a convicção de que o Senhor nos serviu primeiro. Um dos requisitos do relacionamento é o serviço, é a disposição de servir. Se você quer se relacionar com alguém, você tem que estar disposto a servir. Outro trecho desse livro diz o seguinte, que a igreja ela não tem um ministério, ela é um ministério, o ministério de Deus. Ela não tem uma missão, ela é uma missão. Quando Deus se propôs fazer o homem, como lemos aqui em Gênesis, no capítulo 2, o homem e a mulher, Deus colocou como uma missão, Outro trecho do livro diz assim, ó: o principal chamado na Bíblia é para seguir Jesus, e não para ocupar um cargo.
Esse chamado não precisa ser descoberto, mas vivido. O principal chamado na Bíblia é para seguir Jesus e não para ocupar um cargo. Esse chamado não precisa ser descoberto, mas vivido. Os relacionamentos passam por isso, pela vivência, pela descoberta de que a gente vive por Cristo. Por último, aqui um outro texto, ou trecho deste livro diz assim, olha, ter sido alcançado por Cristo vai muito além do sentimento de ser salvo. É um chamado a ser sal e a viver sua história de uma nova forma, refletindo uma nova criação. Mateus capítulo 5 e capítulo 6, ele fala sobre algumas coisas que a gente deveria ser como cristão. Um deles é ser como sal da terra, sal da terra. Ou seja, a gente tem que produzir sabor. Os nossos relacionamentos têm que produzir efeitos positivos, bons efeitos. Voltando para o texto de Gênesis no capítulo 2, esse Deus se mostra um Deus de relacionamento. E ele fez o homem e a mulher de uma forma que os dois pudessem se relacionar e o trecho e o texto bíblico fala uma só carne, um só pensamento. Deus não está falando aqui que é para tirar a individualidade um do outro, muito pelo contrário, mas os dois seriam um em comum acordo. E eu coloquei aqui no texto, né, que as partes foram feitas pelas mãos de Deus. Foram feitas separados, homem e mulher, até para que as individualidades fossem respeitadas. Foram feitos por Deus, portanto a prioridade é Ele e dele. E aqui já vem a primeira dica dentro da dica, para que a gente possa ter um relacionamento saudável, a gente precisa aprender a se relacionar com o autor dos relacionamentos, ou seja, com Deus. Uma outra coisa que a gente precisa aprender é que relacionamento não é feito para resolver problemas, né? Não é feito para resolver problemas. E você que esteve com a gente nesse fim de semana, você que já ouviu sobre família, eu costumo dizer que casamento não existe para resolver problemas. Se você casou para melhorar você, você cometeu um equívoco. Eu vou casar porque eu sou muito terrível. Quem sabe casando eu melhoro. Primeiro você tem que melhorar para que você possa casar. Porque se você era terrível e casou para melhorar, você levou o terrível você para um relacionamento. Aí dois terríveis, né? Primeiro você precisa buscar-se, primeiro você precisa melhorar. Dois tipos de relacionamento. Um vertical e um horizontal. O vertical é na direção do céu, o horizontal é na direção de você com o seu próximo. Eu coloquei algumas coisas aqui na tela, né? Relacionamentos não são feitos para resolver problemas, a não ser o fato de você ficar sozinho. Mas ficar sozinho não significa que é ruim. Claro que é bom sempre uma companhia. Nós somos seres gregários, gostamos de estar entre outros e com os outros. Os Salmos aí que eu coloquei, 133, lembra que como é bom e agradável vivermos entre irmãos e amigos. O 139 fala do quanto Deus nos conhece como indivíduos e cuida de cada um de nós. Como é bom a gente estar entre outros, como é bom a gente ter companhia. Eu gosto de ouvir alguns dizerem assim, não, pastor, eu gosto de ficar sozinho. Então por que você está aqui comigo? Se você está falando com alguém, você não gosta de ficar sozinho. Tem gente que gosta de ficar sozinho e vive dizendo para outro que gosta de ficar sozinho. O ficar sozinho não precisa falar com outro. Quando você interage com outra pessoa, você já está dizendo, eu preciso de outra pessoa. Deus, sim, é um Deus relacional. Relacionamento Deus colocou em nós. Colocou dentro da criatura. Nós somos feitos para nos relacionar. Isso é um padrão do ser humano. A gente precisa, a gente gosta. É uma necessidade, mas a gente precisa entender que para termos bons relacionamentos, a gente precisa aprender alguns passos na vida. E um deles, se você puder abrir a sua Bíblia, está no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. Este versículo diz o seguinte, Tiago 4, 8. Acheguem-se a Deus,
e ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm mentalidade dividida. Ou seja, o apóstolo está falando que os individualistas, aquelas pessoas que querem viver só para si, não são bem-vindas no reino de Deus. Interessante, né? Não são bem-vindas no reino de Deus. Então, acheguem-se a Deus e ele se achegará a vós. Deus é um Deus tão relacional que ele é que toma a iniciativa. Ele é que toma a iniciativa. Vocês se lembram lá no Éden? É Deus que procura o homem. E ele faz uma pergunta. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez? Onde estás? Esta pergunta, ela tem uma complexidade, ela tem um conteúdo muito importante, porque quando eu digo onde você está, eu estou perguntando como você está. Se eu tenho interesse de saber onde você está, eu quero saber como você está. E esse era o interesse de Deus na viração do dia, no fim daquele dia, quando Deus percebe que algo estranho estava acontecendo. Havia um distanciamento. Ele não tinha ouvido a voz dos seus filhos, das suas criaturas. Ele percebeu que algo estava acontecendo. Nós somos assim, né? Alguma coisa está acontecendo, você está diferente. E Deus então pergunta: onde você está? Como você está? E o homem estava o quê? Escondendo-se de Deus. Deus é que tem a iniciativa. Mas o verso 8 do capítulo 4 de Tiago sugere uma outra coisa, sugere intimidade e constância. Deus quer ser íntimo de cada um de nós, mas constantemente. Você quer saber se você realmente gosta de alguém, se você realmente acha alguém importante na sua vida? Veja o que você sente quando distante dessa pessoa você está. Uma outra coisa sobre relacionamento é que relacionamento ele foi feito, aliás, nós fomos feitos para 3 tipos de relacionamentos. E se você puder acompanhar, eu coloquei aqui na tela os 3 tipos: com Deus, com os outros e com você mesmo. O texto que nós lemos está falando do relacionamento com Deus. Com Deus, o relacionamento precisa nascer da conexão, da adoração. Estar aqui na igreja, escutar um sermão, é uma conexão de relacionamento com Deus. Essa semana eu disse para alguém que estava contestando algumas coisas, ele disse: não, o culto é para Deus. E eu disse: Deus não precisa de culto. E ele: como assim? Quem precisa de culto são as pessoas. Mas pastor, Deus precisa ser cultuado. Deus precisa ser reverenciado, adorado e obedecido. E Deus pode ser reverenciado, adorado e obedecido na sua casa, em qualquer lugar, em tudo que você fizer na vida. Você não precisa de um culto para fazer isso para Deus. Porque se você acha que você precisa ir ao culto para servir a Deus, você está equivocado. Você está equivocado, porque Deus quer que você o sirva a todo instante. A todo instante. Você precisa ter conexão com Deus a todo instante. Sim, dá para adorar a Deus em todas as circunstâncias. Eu me lembro quando comecei meu ministério e a gente foi jogar bola com jovens. E antes de jogar bola, eu chamei todos os jovens para vamos fazer uma oração. E havia um líder ali da igreja, que era jovem também, falou assim: oração? Nós vamos jogar bola, pastor. E eu disse uma frase que eles nunca mais esqueceram. Eu falei: meu filho, se o que a gente veio fazer aqui, a gente não pode convidar Deus aqui, então o que a gente veio fazer aqui, a gente não pode fazer. Ele: como assim? Se o que a gente veio fazer aqui, a gente não pode convidar Deus, então o que a gente veio fazer, a gente não deve fazer. Pare para pensar nesta frase. Tudo, aliás, a Bíblia tem um texto que diz: em tudo dai graças. Ou seja, em tudo você tem que ter a presença de Deus. Mas, pastor, eu vou jogar bola. Se você vai jogar bola e não pode convidar Deus para estar ali, significa que jogar bola não é uma coisa boa de se fazer. Se você está num lugar e você se sente constrangido
de pedir que Deus esteja ali, o problema não é Deus. O problema é o lugar onde você está. Mas, pastor, é possível Deus? Sim, é possível Deus estar na tua festa, no teu aniversário, na tua viagem, nos teus momentos de alegria. Aí um dia alguém falou assim, mas pastor, eu gosto de assistir filme. Não, peça para Deus estar com você no filme. Mas, pastor, se o filme que você vai assistir, Deus não pode assistir, então não é o problema de Deus. É o problema do filme. Veja se funciona. E eu vos digo, funciona. Dá um trabalho para a gente, mas funciona. Porque esse relacionamento com Deus, ele tem que ser conexão diária. É possível Deus estar todo o tempo? Sim, senhor. Estamos falando para as famílias, para os casais. E eu estava dizendo isso para um jovem casal. Mas, pastor, porque eu disse para ele, antes de você ter relação com a sua esposa, você faz oração. Nossa, pastor, mas tem que fazer oração? Experimenta para você ver. Experimenta para você ver que maravilha será. Porque se Deus não pode estar com vocês naquele momento, significa que você não pode ter aquele momento. Se Deus não pode estar aqui, significa que eu também não deveria estar aqui. E nós somos como os nossos primeiros pais depois de pecado. A gente quer se esconder, como se fosse possível se esconder de Deus, né? E ainda voltando para esse contexto do Gênesis, será que Deus não sabia onde estava Adão? É óbvio que sabia. Só que um Deus relacional, ele não é invasivo. Ele queria saber se Adão permitia que eles se encontrassem. E quando Adão respondeu, quando alguém responde o teu chamado, você está dizendo, ok, quero falar com você. Ou pode continuar falando comigo. Intimidade e constância. O outro tipo de relacionamento são com os outros. E a gente tem essa necessidade de conviver. Não minta para você. Não pratique fake news contra você mesmo. A gente gosta de estar com os outros. Eu costumo dizer que nem que seja para fofocar dos outros, a gente quer estar com os outros. A igreja não precisa de pastor, mas deixa uma igreja sem pastor. Você começa a cobrar, nós queremos um pastor. Nem que seja para falar mal dele, a gente precisa de um pastor. Porque nós somos relacionais. E como é que a gente tem este relacionamento com os outros? Em amor e confiança. Em amor e confiança. Vamos a um outro texto, 1 João capítulo 4, verso 16. 1 João capítulo 4, 16, ele me ensina que a base do relacionamento com Deus é reconhecer o amor de Deus e depositar em Deus minha total confiança. Mas a base do relacionamento com o meu próximo tem as mesmas coisas. São os mesmos adjetivos, são as mesmas coisas que eu preciso buscar, é amar e depositar na pessoa a minha confiança. Olha o que 1 João 4,16 diz. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Deus não dá amor, Deus não tem amor, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Provérbios complementa isso dizendo que confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. O nosso relacionamento com Deus e com os outros, ele precisa dos mesmos sentidos. Ele precisa desta confiança, ele precisa deste amor. E comigo? E o terceiro tipo de relacionamento, como é que sim, eu tenho que ter um relacionamento comigo? A gente precisa ter um relacionamento com a gente mesmo. Por isso eu gosto de dizer, goste de você, você precisa gostar de você. Você precisa ter esta autoestima. Autoestima é amor próprio. Se você não tem amor próprio, você não pode cobrar do outro carinho, empatia e amor. Comece gostando de você. Mulheres que são abusadas são mulheres que não têm amor próprio. Há pessoas que não conseguem sair de relacionamentos abusivos. É falta de amor próprio. A falta de amor próprio gera medo, gera covardia.
E por conta do medo e da covardia, ela não consegue sair daquele relacionamento. Você precisa gostar de você. Ei, eu não estou falando do orgulho, da autossuficiência. É gostar de você mesmo. Deus fez você para você gostar de você. Porque quando Ele fez você, Ele disse, eita coisa boa. Isso é muito bom. Ele já botou em você o orgulho santo, né? Se é que existe santo orgulho. Você é muito bom. Você é muito bom. Vocês sabem, eu estou com meu netinho em casa e ele repete o que a gente fala. E eu falo assim, repete com o vovô. E ele, repete com o vovô. Eu sou, e ele, eu sou. O neto mais lindo do mundo, o neto mais lindo do mundo. Eu sou bonito, e ele, eu sou bonito. Essas palavras que parecem bobagem, é para reforçar nele a autoestima. Ele crescer gostando dele. E aí eu mostro foto dele, eu tiro foto dele e fico mostrando para ele, ele fica se deliciando com ele mesmo. E é assim que Deus fez a gente. É para você gostar de você, você precisa gostar da tua cor, precisa gostar do teu tamanho, precisa gostar da sua inteligência, precisa gostar da sua capacidade, porque você precisa se amar. Ame-se antes de amar o outro. Aliás, Jesus disse isso, né? Que a gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos. Ele não disse, ame o próximo mais do que você mesmo, mas como você mesmo, como você mesmo. Então, o primeiro relacionamento, que é com Deus, ele pode desestruturar os demais relacionamentos, com os outros e comigo mesmo. E talvez você se pergunte, pastor, por que eu tenho problema comigo? Você tem problema com você porque você tem problema com Deus. Com certeza. Você tem problema com os outros porque você tem problema com Deus. Eu vou repetir porque isso talvez não internalize bem em algumas cabeças. Não, pastor, tudo bem aqui com Deus, eu cumpro a minha parte com... O meu problema são as pessoas. Se o teu problema são as pessoas, você tem problema com Deus. Não, pastor, como que pode? Eu sou dizimista, sou ofertante, estudo a lição, eu venho para a igreja. Eu venho no culto da igreja, o problema são as pessoas. Se você tem problema com as pessoas, você tem problema com Deus. Porque Deus falou assim, se você, presta atenção, se você não consegue amar uma pessoa que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então você está invertendo. Deus está dizendo assim, ó, quer saber se você me ama, eu que você não vê? Olha como você ama a pessoa que você vê. Deus está dizendo claramente que eu preciso ter amor pelas pessoas, eu preciso amar as pessoas para mostrar que eu amo a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E aí eu fico ouvindo criaturas, irmãos de igreja, cristãos, dizendo que não gosta do fulano, que não gosta do fulano, que não gosta do fulano, e dizendo que ama a Deus, que serve a Deus, e querendo defender inclusive a Deus. Brigando comigo porque tem que ter aquele culto, porque o culto é a Deus. E bravo com as pessoas quando as pessoas não querem vir ao culto. Você já viu, você já imaginou Jesus fazendo isso? Sabe que Jesus tinha uma igreja pequenininha, de 12 membros. E era um pior que hoje, 12 pessoas só, e criava uma encrenca. Era um problema atrás do outro, era todo dia, eram ranhetas. Um era tão ranheta, um era tão difícil que traiu Jesus. Você consegue lembrar de algum texto, Jesus dizendo, não gosto de você, não gosto de você, não gosto de você? Já viu Jesus dizendo isso num texto? E ele poderia, porque ele sabia muito mais do que você com relação ao seu irmão. Então sempre é o relacionamento com Deus. Começa lá o relacionamento com Deus. E aqui a gente vai, para terminar a nossa meditação desse dia, dar aqui algumas dicas, né? Como melhorar o relacionamento. Uma delas é use a lente de Deus. Se você quiser ter uma visão saudável dos seus relacionamentos, use a lente de Deus, o óculos de Deus. Deus não precisa de óculos, né? O olhar de Deus, isso é muito importante. Como é que Deus vê? Jeremias 29, verso 11. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Pensamentos bons. Toda vez que eu lembro desse texto, eu preciso dizer para você que eu chorei quando li esse texto, que eu disse assim, Deus do céu, você sabe quem eu sou.
Você conhece minhas debilidades, você sabe as tranqueiras da minha vida pecaminosa e você diz que mesmo assim você gosta de mim. Como é que você consegue pensar bem de mim, sabendo até que os meus pensamentos são ruins? Eu penso bem de você. Não sei se você conseguiria fazer isso, se nós conseguiríamos fazer isso, né? Olhar para as pessoas e ver coisas boas nas pessoas. Então, tem uma frase que eu tenho procurado, pelo menos, praticar na minha vida. A frase é a seguinte: primeiro eu gosto de você, depois eu gosto do que você me faz ou me diz. Sabe por que que primeiro eu tenho que gostar de você? Porque eu não te conheço. A gente inverte. Eu não conheço você, mas justamente porque você não me conhece, você não tem direito de dizer se eu sou bom ou sou mau. Porque se Deus que me conhece consegue ver coisa boa em mim, quem é você que não me conhece para dizer que eu sou ruim? Se Deus que me conhece consegue ver coisa boa em mim, quem é você que não me conhece para dizer que eu sou ruim? Primeiro eu gosto de você. Ei, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas faça esse exercício. Olhe com um olhar de ternura para as pessoas. Olhe com um olhar de dó para as pessoas. A gente tem uma tendência que é muito nossa, humana, brasileiro, sul-americano. A gente sempre torce para o mais fraco. Menos quando é o nosso time, né? Quando é o nosso time, se é o mais fraco, a gente torce pelo nosso time, porque nós somos, além de tudo, egoístas. Então, se o meu time vai jogar com um time mais fraco, é o meu time. Mas se o time mais fraco vai jogar com outro time, eu torço pelo mais fraco. Então, nós temos uma tendência de gostar, de torcer para que o mais frágil possa vencer, né? Eu chamo síndrome de Davi, né? Todo mundo torcendo por Davi. Pois é, ninguém estava torcendo por Davi. Todo mundo estava com medo do gigante, do Golias, né? Mas quando Davi venceu, aí a gente começou a ter, nossa, vamos torcer por Davi. É uma tendência que a gente tem. Eu queria que você praticasse isso constantemente. Olhe para as pessoas como se elas fossem frágeis, e elas são. Pastor, mas essa pessoa aqui, ela tem muito. As pessoas que têm dinheiro são frágeis. As pessoas que têm poder são frágeis. As pessoas que são famosas são frágeis. Então, esse olhar de empatia é a visão, é a lente de Deus, a lente de Deus. Pastor, como é que eu tenho a visão de Deus? Quando eu tenho um relacionamento com Ele. Quando o meu relacionamento com Ele é constante. E aqui tem um outro texto, né? Que é João capítulo 14, verso 21. Como é que eu mantenho essa visão de Deus? Em obediência e comunhão. A prova do meu amor a Deus se reflete em como eu vivo o que Ele me ensina. Quer saber o que Deus faz? Faça o que Deus manda. Quer saber quem Deus é? Faça o que Deus pede. João capítulo 14, 21. Se você tem a Bíblia, por favor, abra. Jesus disse assim, olha, João 14, 21. Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também vou amá-lo e me manifestarei a ele. Aqui é obediência e comunhão, obediência e comunhão. Sim, queridos, nós fomos feitos, sim, com a capacidade de escolher, Os relacionamentos são escolhas. Todos esses relacionamentos que eu estou vendo aqui, este que eu conheço e você que tem, foram escolhas. Pastor, estou com essa encrenca aqui porque eu fui obrigado, né? Não, você não foi obrigado. E mesmo que você foi obrigado, com o passar do tempo, você teve escolha, você podia cair fora. É fácil? Claro que não é. Mas todos nós somos dotados de escolha. E eu gosto desse texto de Josué, você conhece, né? O Josué capítulo 24, lá o final do livro, o final de tudo. Josué, ele percebe que as coisas não estão bem, que o povo não está conectado, que o povo que falava de Deus, que todo dia servia a Deus, não estava mantendo um bom relacionamento com ele. E vocês conhecem Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Vamos reler os últimos textos desta manhã, por favor. Josué capítulo
24 e os versos 14 e o verso 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu desejo para você nesta manhã, meu desejo para você, onde quer que você esteja, é que você faça as boas escolhas. E que essa escolha seja se relacionar mais com esse Deus. Porque há uma promessa linda, de um plano lindo que Deus tem para você, para nossa casa, para nossa família. Deus disse que iria voltar. Jesus, que é Deus, usou essa expressão, eu vou voltar. E eu vou voltar para buscar famílias. Eu vou voltar para buscar você. Porque se ele disse que lá na casa do Pai tinha casa, casa é para família. Ele não disse, na casa do meu pai tem um quartinho de pensão. Ele não disse, lá na terra do meu pai tem hotel para você se hospedar. Ele disse, tem casas. Casas foram feitas para abrigar famílias. Pessoas que Deus gosta, pessoas que Deus aprova, pessoas que Deus quer buscar. Famílias. E meu desejo para você nesta manhã e todos os dias da sua vida é que este amanhã aconteça. Esse Deus que é relacional, esse Deus que é íntimo, esse Deus que quer comunhão, esse Deus que deseja aprofundar os relacionamentos comigo e com você. Ele disse, faça isso dentro de casa. Começa dentro de casa. A nossa casa é o lugar mais fácil da gente pecar. O lugar mais fácil da gente pecar é dentro de casa, porque é dentro de casa que a gente é o eu que a gente é, não é aqui dentro da igreja, não é aí onde você está, não é entre as pessoas. Então ele quer purificar a nossa casa, e ele quer buscar esta casa, esta família. O lugar onde a gente deveria se reformar, se renovar, é dentro da nossa casa, porque é ali que as pessoas conhecem a nossa intimidade, os nossos defeitos. O lugar onde a gente deveria fazer com que as coisas acontecessem espiritualmente é na nossa casa. Hoje de manhã uma ovelhinha aqui da igreja perguntou, pastor, quanto tempo você gasta? Eu disse, olha, eu não saio da cama sem ler primeiro a lição, ler a meditação, fazer uma oração. E o Espírito de Profecia, pastor? Eu busco o Espírito de Profecia como suporte para a lição. Mas quanto tempo? Eu disse, de 30 minutos até 1 hora e meia, quando eu consigo. Mas como eu passo o dia inteiro visitando e orando, eu conto essas horas também de relacionamento. Mas se você não pode fazer isso, seu trabalho não permite que você faça isso, não saia de casa sem ele. Porque um dia ele vai voltar para levar a gente para casa. Então já se acostume em casa a ter esse contato com ele. Que Deus te abençoe, que você, através do seu esforço, da sua determinação, você consiga se relacionar mais. E é com Deus, sim senhor, sim senhora, que a gente precisa melhorar. Mas pastor, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu só não consigo gostar daquela pessoa. Você tem problema com Deus? Mas pastor, não é possível, olha, eu creio demais, inclusive Deus me abençoa, porque Deus é amoroso, Ele não é rancoroso. Não vai te deixar de te abençoar. Mas o teu problema nunca vai ser com as pessoas. Primeiro é com Deus. Então o meu desafio para você é melhore o seu relacionamento nessa direção. E em todas as direções você vai conseguir êxito. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu creio também. Se esforce a partir de hoje. Ainda dá tempo. Só estamos na metade de um ano que tem outra metade para a gente ser diferente, fazer diferente. Mas não desista, persista, insista. Se relacione, especialmente na direção do céu. Jesus vai voltar. E ao voltar, Ele vai buscar a sua casa. E que você possa, como Josué, dizer: eu
e a minha casa servimos ao Senhor. Feche seus olhos. Deus Pai, a gente veio aqui para te buscar, a gente está aqui para te pedir, para te suplicar. Venha, Senhor, habitar entre nós. Venha estar conosco. Venha alimentar o nosso coração e a nossa mente com o desejo de um dia estarmos aí com você, ao teu lado, na nova casa, no novo céu, na nova terra. Ajuda-nos aqui, enquanto aqui estivermos, a nos relacionarmos melhor. Mas claro, como aprendemos hoje, primeiro contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino final. Vamos ter um hino final para a gente se despedir. Verei Jesus. Colocai-vos de pé, vamos louvar. No dia em que verei uma pequena luz do céu, e essa luz ao brilhar, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele
Pai, esse é o nosso sonho, o nosso desejo, te ver face a face, te ouvir, te tocar e sentir, Senhor, este prazer, esta alegria infinita que só imaginamos, mas aqui não é possível ainda sentir. Mais uma vez te pedimos, perdoa os nossos pecados, que o teu Santo e bom Espírito nos capacite a buscarmos mais e mais de ti. E ao te buscarmos muito nós teremos, muito melhoraremos os nossos relacionamentos aqui. Abençoe as famílias aqui representadas desta igreja, todas as famílias que nos ouviram. Abençoe, Senhor Deus, mais uma vez eu te peço, os enfermos. Tu és médico dos médicos, os cure segundo a tua vontade. Os desalentados, os conforte segundo a sua graça. Esteja conosco ao longo desta semana e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. As